Faço um convite para você para abrir aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37, para a gente poder meditar a palavra de Deus. E para que isso aconteça, é claro que a gente recebe aqui em nossos estúdios o missionário redentorista, Padre Reinaldo Benjamin. Padre, bom dia. Muito bom dia. Tudo jóia? Que bênção poder receber esse abraço também. Pois é. E principalmente começar esse momento com um abraço gostoso demais, né? Com certeza. Sexta-feira, dia abençoado, né? Terminando a semana e juntos refletimos a palavra de Deus. Um momento único, né? Padre, eu costumo dizer que eu acho que aqui no Bem-vindo Romeiro eu tenho a oportunidade de ser bastante abraçada pelos devotos. O abraço aproxima o coração um do outro, não é mesmo? Com certeza. É gostoso isso, né? Isso. Um abraço cura muita coisa que a gente não sabe dizer em palavras, né? Verdade. É nesse sentido. Verdade. Bom, e para a gente poder meditar, então, a palavra de Deus, nós convidamos você agora a rezar junto conosco, pedindo realmente para que o Espírito Santo nos ilumine nessa manhã. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E já iluminados pela luz do Espírito Santo, chegou o momento da gente ouvir então a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Deixando a região de Tiro, Jesus foi por Sidônia, em direção ao mar da Galileia, através do território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que falava com dificuldade e pediram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus tirou-o do meio da multidão e levou-o à parte. Em seguida, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, com sua saliva, tocou-lhe a língua. E, erguendo os olhos ao céu, deu um suspiro e disse: Éfata, isto é, abra-te. Imediatamente os ouvidos dele se abriram e o nó de sua língua se soltou. E ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou-lhes que não contasse isto a ninguém. Mas, quanto mais insistia, mais eles proclamavam o fato, pois estavam muito impressionados e diziam: Ele fez bem todas as coisas, faz surdos ouvir e mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, essas passagens da vida pública de Jesus sempre nos fazem pensar o seguinte: ele sai, obviamente, fazendo os milagres, mas ele não quer que se divulgue de maneira excessiva isso. Por quê, Padre? Justamente porque Jesus, ele tem um plano de salvação a cada um. E Jesus não queria ser o rei dos judeus, assim como ele foi colocado na cruz, né? Jesus não queria ser o rei dos judeus. Ele queria se mostrar como o próprio Filho de Deus ali no meio daquele povo, porque o povo queria elevá-lo a rei. E Jesus, ele mesmo disse que o reino dele não é deste mundo. Então, por isso que ele dizia para que não proclamasse essas maravilhas que ele fazia, justamente para não envolvê-lo nessa realeza que o mundo oferece, né? Porque o reino dele não é daqui. Então, é nesse sentido, né, que Jesus quer mostrar que ele veio trazer a salvação, veio instaurar o reino de Deus neste mundo. Esse é o caminho que ele quer apresentar. Agora, Padre, além da humildade notável em Jesus, e que a gente tem que também buscar essa humildade na nossa vida, qual outra mensagem que o Evangelho traz para a gente?
Pois bem, quando eu vejo esse evangelho, eu lembro da liturgia batismal. Nos ritos complementares do batismo, que depois que foi batizado, tem os ritos complementares, né? O rito da luz, da unção com óleo, e tem também uma oração que o padre faz, que é o éfata, que nós ouvimos deste evangelho, né? Que o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, lhes conceda, a gente reza para a criança, né? Lhes conceda que logo possa abrir a boca para proclamar a palavra de Deus e abrir os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Então esta faz uma oração da liturgia batismal, né? Mostrando o seguinte, né? Que, né, Jesus quer nos abrir para ouvir sua palavra e para proclamá-la ao mundo também, né? E aí esta mensagem que nós temos para ver no dia de hoje, né? Essa Esse, leitura. inclusive, foi também o trecho em destaque do Evangelho que a nossa produção separou também, para que você possa meditar junto conosco. Então, vamos acompanhar aí este trechinho separado pela nossa produção lá. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos fez ouvir e aos mudos falar. É exatamente isso, então, Padre, que nós estamos conversando e meditando aqui. Deus quer que a gente saiba ouvir e principalmente também proclamar as coisas boas que a gente ouve, não é mesmo? Justo, e me faz pensar o seguinte, Bianca, porque às vezes a gente encontra na nossa caminhada de fé, né, pessoas que gostam muito de falar, mas que não param para ouvir, né? E já os meus professores sempre diziam, né, que a gente tem 2 ouvidos, que é para aprender a ouvir primeiro, né? Ouvir para depois a gente falar aquilo que compreendeu, então. E outra coisa, né, que às vezes a gente sai falando por aí coisas sem a gente ter certeza se é verdade ou não. Estamos num tempo do fake news, né, que a gente vê as notícias falsas rodando por aí e a gente sai proclamando sem saber se é verdade. Outra coisa, né, somos batizados e o padre faz essa oração do éfata sobre nós. É preciso lembrar que Jesus, que mora no nosso coração, quer que falamos coisas boas, né? Proclamemos coisas boas, e às vezes a gente não faz isso, né? A gente sai falando mal dos outros por aí, a gente fala palavrão, xinga e muitas outras coisas, né, que saem da nossa boca, né? E como diz o ditado, né, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então isso nos faz pensar se de fato Jesus está no nosso coração ou não. Então esta é a mensagem de hoje, né? Será que Jesus está mesmo no meu coração? Porque às vezes eu estou tendo atitudes, falando aquilo que não deve, proclamando aquilo que não vai edificar, mas vai destruir, entendeu? Então, o senhor trouxe uma realidade bem atual para nós a respeito dos fake news, e é necessário, inclusive, a gente tomar cuidado para também não começar a propagar tudo isso cada vez mais. Aliás, essa semana, inclusive, Dom Orlando Brandes, na mensagem de fé, trouxe para a gente também o poder da linguagem, da língua, do falar nosso. A gente precisa também observar bastante isso. E, Padre, a gente nota nessa vida pública, quando a gente vê os trechos do Evangelho a respeito da vida pública de Jesus, a gente nota como, eu até perguntei para o senhor no começo, que ele não queria essa divulgação extrema, e o senhor bem disse a respeito de não querer ser o rei como eles queriam, como naquela época queriam colocá-lo. Essa humildade é o que a gente precisa buscar todos os dias na nossa vida para também, além de tudo, poder diferenciar as coisas boas das coisas não tão boas assim a serem divulgadas, não é mesmo, Padre? Justamente, porque aí se a gente tem certeza daquilo que a gente tem como meta, né, a seguir, a alcançar a cada dia, né, tem Jesus como caminho, então a gente vai fazer coisas de Deus acontecer, né? Falar coisas de Deus, ouvir das coisas de Deus, procurar ouvir mais das coisas de Deus e não procurar notícias ruins por aí, coisas falsas, né, que vai atrapalhar, denegrir a imagem do outro e nos tirar do foco que é Jesus, né? Padre, para encerrar então este nosso momento, gostaria que o senhor fizesse uma oração para que a gente abra cada vez mais os nossos ouvidos para ouvir a Deus e, claro, propague a boa nova. Então vamos juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, e pela força do Espírito Santo, vinde a nós. Derramai, Senhor, sobre nós a tua graça, para que possamos abrir os nossos ouvidos,
para ouvir da Tua palavra cada dia mais e abrir os nossos lábios para que possamos proclamar palavras que edificam, palavras que proclamem a boa nova, palavras que possam trazer conforto aos corações, palavras que possam tocar os corações com a força do Teu Espírito Santo. Dignai-nos, Senhor Jesus, abençoar a nós, abençoar, Senhor, aquelas pessoas que estão afastadas de Deus, para que a Tua graça, a Tua força possa abrir os ouvidos e o coração de nossos irmãos, para que amoleça a esta força, a esse Espírito de amor que quer transformar, renovar e conceder força, graça e bênção a cada dia. Tudo isso vos pedimos, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa Rainha e Padroeira, aquela que soube ouvir da palavra de Deus e proclamou as maravilhas cantando Magnífica, que também possamos proclamar essas maravilhas como Nossa Senhora. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, obrigada mais uma vez pela presença aqui conosco e que a gente possa sair cada vez mais falando coisas boas para todo mundo. Éfata. Éfata, verdade. Padre, obrigada, viu? Obrigada pela presença.